A palavra do Senhor. Diz assim o texto: logo em seguida ordenou Jesus aos seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entrando o barco, já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor, Pai, tem realizado nesse lugar. Pedimos que o Senhor possa ministrar a tua palavra em nosso coração e que possamos, Senhor, sair daqui edificados, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. O tema da mensagem desta noite é: quando o vento é contrário. Ninguém gosta de vento contrário. Todo mundo quer viver um vento a favor, né? Ninguém gosta de viver nenhuma circunstância, nem muito menos passar por tribulações que possam atingir a sua fé. Mas na nossa trajetória, nessa vida, nós enfrentamos em determinados momentos ventos e tempestades, muitas vezes arrasadores, que em alguns casos leva a termos prejuízos que muitas vezes são incontáveis e que são irreversíveis na nossa vida. Situações muitas vezes inesperadas que ultrapassam nossa capacidade e a nossa força. A semana passada nós tivemos aí na madrugada um vendaval, uma tempestade que fez um estrago muito grande, coisa que eu nunca tinha visto aqui como essa. Mas muitas vezes acontece isso na nossa vida. Tempestades que acabam levando coisas da nossa vida e que não gostaríamos de perder. Mas não importa se você é um doutor formado, por exemplo, na melhor universidade, ou se você é uma pessoa humilde que não tem oportunidade de estudar, não importa. Não importa se você é rico ou pobre, se você é empregado ou patrão, se é capacitado ou não. Quando o vento contrário nos atinge, esses títulos não servem de nada. São rótulos da sociedade que deixam de existir diante de situações que muitas vezes torna-se insustentável na nossa vida. E pasmem, as circunstâncias e as tempestades da vida não escolhem, elas vêm, e quando vêm para nos atingir. A pergunta é: o que fazer para vencer os ventos contrários que vêm sobre nós?
como agir diante das adversidades da vida. Porque quando nós estamos vivendo essas tempestades que nos atingem, muitas vezes não sabemos como reagir, não sabemos como tomar decisões, não sabemos como sair delas ou como enfrentá-las, porque muitas vezes elas anulam a nossa vida, elas anulam as nossas reações e nós não sabemos como lidar com ela. Então, nessa noite, Deus vai nos ensinar algumas coisas que são importantes para que a gente possa saber quando estivermos em meio de uma tempestade. A primeira dela, você precisa estar enquadrado na vontade de Deus. Vira para o teu irmão que está ao teu lado e diga para ele: quando a tempestade vier, você precisa estar enquadrado na vontade de Deus. Isso é uma regra que não pode fugir. Porque se a tempestade vier e você não estiver dentro da vontade de Deus, ela vai levar, ela vai fazer um estrago na sua vida. E isso pode ser irreversível. Por isso, nós não devemos titubear, não devemos esperar que a tempestade venha para estar dentro da vontade de Deus. O que nós precisamos fazer é manter a nossa vida dentro da vontade de Deus, mesmo fora da tempestade. Porque quando a tempestade vier, nós vamos estar pronto, preparado e guardado pelo Senhor, porque estaremos dentro da sua vontade. Os discípulos não estavam no mar da Galileia à toa. Eles não foram lá contar historinha. No verso 22, diz que logo em seguida Jesus ordena que eles pegassem o barco e fossem adiante para o outro lado. Mas Jesus não foi com eles. Jesus deu a ordem para que eles fossem e Jesus continuou despedindo a multidão. Os discípulos foram para o mar obedecendo a uma ordem de Jesus, seguindo assim a vontade do Senhor. Eles não estavam lá por capricho, não estavam lá por passeio, mas eles tinham recebido uma ordem e eles cumpriram essa ordem. Então eles estavam lá no mar, na verdade dentro da vontade de Deus. Eles não estavam porque eles foram para lá. Então quando nós olhamos isso, nós vimos toda essa trajetória, nós precisamos saber que a nossa vida, ela tem que ser uma vida vivida dentro dos passos daquilo que o Senhor nos orienta e nos ordena a fazer. Eu não posso viver a minha vida dentro da minha vontade, eu não posso fazer aquilo que eu quero, porque agora a minha vida está condicionada dentro da vontade de Deus. E se a minha vida está condicionada dentro da vontade de Deus, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso seguir qualquer caminho, eu não posso tomar qualquer direção. Eu tenho que estar sempre atento para saber se eu estou dentro da vontade de Deus para a minha vida. Se eu estou dentro da vontade de Deus, então eu tenho plena convicção de que Deus ele vai estar comigo em qualquer situação que vier. Segundo lugar, você tem que ser persistente, não desista, aprenda a lutar. Essa é, muitas vezes, a falha quando nós vivemos uma tempestade e não queremos lutar, não queremos reagir. Nós permitimos que essa tempestade ela venha sobre a nossa vida e ela derruba-nos, minando a nossa fé, enfraquecendo a nossa vida com Deus, enfraquecendo o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes a gente deixa de vir para a igreja, a gente deixa de adorar a Deus, porque foi um dia difícil, foi um dia onde fomos pegos pela tempestade, por alguma situação que nos entristeceu e nos desanimou. E então, o que nós temos que ter na nossa mente é que a gente não pode desistir diante da tempestade, porque se você desistir diante da tempestade, ela vai te engolir. Se você desistir diante da tempestade, se você baixa a sua guarda, ela vai destruir você. Ela vai levar coisas na sua vida que pode ser irreversível. Então, você não pode cruzar os braços na tempestade. Você não pode desistir na tempestade,
Porque se você desistir, ela te engole. O que você precisa fazer é lutar. Diga para o teu irmão, lute. Os discípulos, eles dão um grande exemplo acerca de perseverança e luta. Quando lemos novamente a passagem que ao cair da tarde, Jesus estava sozinho no monte. Jesus vai orar, mas o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque naquele momento o vento era contrário. É isso que o texto está dizendo. No versículo 24, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos continuavam lutando contra a fúria do vento, e já era a quarta vigília da noite, ou seja, era mais ou menos 3 a 6 horas da manhã. Eles estavam remando e remando, sem sair do lugar horas. Continuavam no meio do mar. Suas forças certamente estavam acabando, mas eles estavam perseverando. Eles não se entregaram àquela tempestade. Eles não abriram mão de que a tempestade pudesse vir sobre eles e destruir, não. Enquanto eles tinham força, eles estavam lutando. Enquanto eles tinham força, eles estavam remando. Eles estavam tentando de alguma maneira sobreviver. Diga para o teu irmão, mas eles estavam dentro da vontade de Deus. Essa é a questão, meu amado. Porque muitas vezes a gente quer questionar a Deus, porque situações acontecem na nossa vida e nós não sabemos o que fazer. Nós dizemos, Senhor, nós estamos dentro da Tua vontade, nós estamos fazendo a Tua vontade, nós estamos servindo o Senhor, e então até as tempestades que vêm e tentam de alguma maneira minar a nossa fé. Mas a tempestade, meu amado, não é para minar a sua fé. A tempestade não é para desanimar você, porque você não sabe lutar diante da tempestade. Você não sabe reagir diante da tempestade. Você simplesmente abaixa a sua guarda, você simplesmente desiste. Então a tempestade é para levar-nos a ter uma experiência com Deus. Então se você desanima, se você desiste, você nunca vai ter essa experiência com Deus. Então, para que você tenha essa experiência, para que você veja Deus manifestar na sua vida, você tem que reagir. Você tem que levantar a cabeça, você tem que lutar contra isso, que tenta de alguma maneira desanimar você. Eles eram homens acostumados com o mar, eram pescadores profissionais, tinham experiências nesta área, tinham técnicas para enfrentar ventos e ondas impetuosas, mas apesar de tudo isso, não estavam conseguindo vencer a situação. Às vezes a gente, parece que nós temos tanta experiência, parece que nós já vivemos tanto, já sabemos o que passar, já sabemos as situações que passamos e estamos calejados, pensamos até que estamos calejados. Mas a verdade, há situações que acontecem na nossa vida, que nem o calejamento da nossa experiência de vida é o suficiente. Porque há situações que tentam nos nocautear, há situações que tentam nos derrubar. E essas situações muitas vezes nos afastam de Deus, nos deixam para longe, deixam a deriva. E aí não sabemos que rumo tomar, que direção tomar, para onde ir. Olhamos para um lado, não vemos saída, olhamos para o outro, também não há saída. Buscamos ajuda, não há ninguém que ajude. Queremos uma palavra, ninguém tem uma palavra. E aí bate o desespero, porque você muitas vezes tem experiência, você é calejado, mas há situações que isso não vai ser suficiente para a tua vida. Talvez seja exatamente isso que você esteja enfrentando hoje. Uma situação talvez incontrolável, que foge da sua capacidade de solucionar. Talvez você já tenha usado todos os recursos, toda a sua experiência e conhecimento, sem resultado nenhum.
Suas forças, assim como os dos discípulos, podem estar acabando, você já não consegue mais reagir. Mas não pare de lutar, meu amado. Não pare de lutar, faça como os discípulos. Sejam persistentes. Saiba que em algum momento Deus vai intervir nessa situação. Em algum momento Deus vai estender a sua mão, porque você está dentro da vontade dele. Então, tudo que está acontecendo não é para você retroceder, mas é para você prosseguir, para você tomar uma direção daquilo que Deus está conduzindo você. Então lute, não pare, lute, reaja. Busque em Deus uma solução, busque em Deus uma forma de resolver isso, de sanar isso da sua vida. Não fique esperando que a tempestade ela venha destruir você, não. Comece a remar de um lado, se não dá de um lado, rema do outro. Se não dá do outro, meu irmão, vira o remo de cabeça para baixo, mas faz alguma coisa. Lute, persevere, aguente firme, esforce-se ao máximo, porque o Senhor com certeza virá ao teu auxílio. Como veio ao auxílio dos discípulos, Ele virá ao teu auxílio. Ele vai te ajudar nessa situação, mas você precisa crer e perseverar. Você não pode desistir, pois não há vento nem tempestade que possa impedir o Senhor de te abençoar, porque a palavra já foi lançada sobre a tua vida, a bênção já está liberada sobre você. Então, enquanto a tempestade está querendo derrubar você, você vai de frente para ela e age, reage, não se entrega. Ah, pastor, a luta está muito forte, eu não aguento. Aguenta. Se Deus permitiu a luta na tua vida, é porque você aguenta. Deus não nos dá provação maior do que aquela pela qual não podemos suportar. Então, se você está vivendo e Deus está permitindo, você aguenta. A única coisa que está faltando é você reagir. A única coisa que está faltando é você continuar dentro da vontade de Deus. E quando você está dentro da vontade de Deus, comece a buscar em Deus estratégias. É que essa situação mude. Com certeza Deus está vendo o seu esforço e a sua luta. Deus não é imparcial com ninguém. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Com certeza Ele está vendo a sua luta. Porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada. Ele sabe o momento que você está vivendo. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 48. Marcos capítulo 6, versículo 48. Que diz o seguinte: e vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar à frente deles. Jesus viu o esforço deles e que já estavam cansados de lutar. Ele também está vendo o seu esforço, e assim como veio em socorro dos discípulos, naquele tempo também virá em socorro seu. Ele sabe que na hora que você não suportar mais, Ele sabe. Ele sabe na hora que você não puder mais suportar, Ele sabe. Mas enquanto Ele não vem ao teu socorro, você precisa lutar. Precisa resistir. Você precisa reagir diante
das circunstâncias que estão cercando a sua vida. Porque enquanto você está lutando, enquanto você está resistindo, enquanto você está buscando estratégia em Deus, Deus está te vendo. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo que você não desiste. Deus está vendo que apesar da luta, você vem adorar. Deus está vendo que apesar da luta, você vem e está aqui, ouvindo a sua palavra, adorando a Ele. Deus está vendo isso. Agora não adianta a gente viver esse momento e desistir fácil, e abrir mão fácil daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, quando nós estamos reagindo, nós estamos buscando em Deus um socorro, nós estamos buscando em Deus uma providência. Mesmo nesse tempo presente, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é porque naquela época com os discípulos Ele era um e agora Ele é outro, não, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua conduzindo a nossa vida, Ele continua sendo a direção. Então, meu amado, diante das circunstâncias da vida, existem momentos que nós não conseguimos resolver. Existem momentos que não sabemos o que fazer. Então, a única coisa que nos resta é ficar na vontade de Deus. Pergunta para o teu irmão: qual é a vontade que você está? Porque alguns ficam na sua própria vontade. Alguns ficam no seu próprio achômetro. Alguns ficam na sua própria decisão. Alguns vão levando. Esperam a tempestade piorar. Esperam a tempestade sair arrastando tudo. Aí arrasta casamento. Aí arrasta a vida profissional, vida financeira. Aí a tempestade sai fazendo uma devastação. Aí ao invés da gente reagir, aí a gente vai se trancar no quarto. A gente vai ficar deprimido. A gente vai ficar chorando. Ficar resmungando. Igual aquela hiena, né? Ó vida, ó céus. Ó vida, e aí, tá tudo bem? Ah, minha vida tá uma desgraça. Mas e aí, como é que você tá? Aí, tô de mal a pior. Porque a tempestade veio e tirou toda a sua visão do reino de Deus. A tempestade veio e arrancou a sua fé. Arrancou toda a sua experiência que poderia ter com Deus, porque a tempestade veio e devastou tudo. Mas os discípulos, eles tiveram conhecimento de que, enquanto Jesus não viesse, o que eles deveriam fazer, eles fizeram. Eles não ficaram de braços cruzados esperando a tempestade virar o barco. Enquanto Jesus não veio, eles poderiam muito bem esperar e dizer: deixa Jesus chegar. Quando o barco virar, a gente vai dizer: Jesus, o barco virou por tua causa, porque o Senhor não veio presente. Não é assim que a gente faz? Relacionamento está começando a dar umas crises. Aí a gente vai deixando a coisa acontecer. Vai deixando a coisa acontecer, daqui a pouco dá o pico da tempestade, o casamento acaba, aí a gente vai falar: tá vendo, Jesus, se o Senhor tivesse entrado no meu casamento, nada disso teria acontecido. Aí a gente transfere a culpa para Ele, porque na verdade quem deveria ter feito alguma coisa éramos nós, mas ficamos de braço cruzado, deixando as coisas acontecerem. Por isso,
Precisamos ficar dentro da vontade de Deus antes que a tempestade venha. Precisamos caminhar dentro da vontade de Deus antes que a tempestade venha devastar a nossa vida. É por isso que, quando nós estamos vivendo momentos ruins, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reagir, é buscar uma solução, saber o que eu preciso fazer para mudar isso. Enquanto Jesus não vem, eu tenho que buscar nele a sabedoria para lidar com situações difíceis. Porque quando ele vier, ele vem para resolver tudo. Ele vem para fazer a tempestade sanar. Ele vem para trazer um refrigério. Ele vem para firmar os nossos pés em terra firme. Ele vem para mudar o contexto daquilo que nós estamos vivendo. Jesus caminhou por sobre o mar para mostrar aos discípulos que aquilo que estava oprimindo por horas não era nada diante dele. Jesus vem do monte e vem atravessando o mar de encontro a eles, e aí eles se apavoraram. É um fantasma. Porque no momento que eles estavam vivendo, eram momentos cruciais, eram momentos tenebrosos. Eles estavam ali tentando sobreviver, tentando manter o barco no mar inteiro. Mas Jesus, ele vem na direção, andando sobre o mar, para que os discípulos pudessem entender que aquilo não era nada o que eles estavam vivendo. Tudo estava no seu total controle, debaixo dos seus pés. O mar revolto, as ondas ficaram sobre os pés de Jesus, que caminhava sobre elas calmamente. Qual é o tamanho do teu problema? Qual é o tamanho da tua tempestade? Pastor, a minha tempestade, estou vivendo um problema muito grande. Isso não é nada. Porque a mão de Deus, quando ele vem para sanar qualquer tempestade que esteja na nossa vida. Agora você precisa estar dentro da vontade dele. Você precisa conhecer qual é a vontade dele. Você precisa saber para que caminho você está seguindo. Porque não adianta você querer que Deus ele interfira ou intervenha na sua situação, mas se você está vivendo a sua própria vida, se você está vivendo a sua própria vontade, não tem como ele intervir. Você precisa caminhar dentro da sua vontade, precisa aprender a ser obediente à sua vontade, aquilo que ele tem proporcionado para você. Por isso, quando Jesus ele anda sobre o mar, ele está trazendo confiança àqueles que estavam esperando ele. E quando Jesus chega, aleluia, a Bíblia diz que quando ele entra no barco, o mar se acalma. Aleluia. O mar se acalma, meu irmão. É isso que eu preciso entender, e você também. De que a nossa vida, ela tem que estar dentro do controle da vontade de Deus. Não importa o tamanho do problema, nem a força do vento contrário, Jesus tem o poder de andar sobre essa adversidade e te dar vitória. Ele tem o poder de mudar isso. Mas você precisa estar dentro da vontade dele, dentro daquilo que ele tem estabelecido para a tua vida. O vento cessa quando Jesus entra no barco. Observe que todo o tempo da narrativa, o vento não parou de soprar contra o barco dos discípulos. Eles remam por aproximadamente 9 horas, e o vento estava soprando.
Jesus então começa a caminhar por sobre as águas e o vento não cessou. Essa é a questão, meu irmão. Pedro então pede permissão para ele ir ao encontro de Jesus por sobre o mar e o vento continua forte. Aí você vai seguindo o que está acontecendo, os acontecimentos. O Senhor salva Pedro de se afogar e o vento continua soprando. Somente no verso 32, quando Jesus entra no barco, é que o vento cessa. Essa é a questão, porque se você está enfrentando um forte vento contrário, se você se esforçou-se e lutou, mas não conseguiu sair dessa situação, não perca mais tempo. Entregue o controle de seu barco a Jesus, convide-o para ele entrar na sua vida. Pare de ficar lutando sozinho, pare de ficar achando que você vai conseguir. Você vai conseguir, mas se Jesus estiver no seu barco, não adianta você estar servindo ele de longe, porque a tempestade não vai passar. Não adianta você olhar e ficar vendo as coisas acontecerem de fora e achar que ele vai alcançar você. Não, a tempestade não vai passar. Ela só passa quando ele entrar no barco. Quando você tomar decisão, quando você parar de ficar, ora você está na igreja, ora você não está. Ora você está firme, ora você não está. Ora você está buscando a Deus, ora não. Isso faz com que a tempestade venha e devasta tudo que há na frente. Por quê? Porque Jesus, ele apenas está de longe. Ele não entrou. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de permitir que ele entre na nossa vida. Sabe por quê? Porque se ele entrar na nossa vida, vem o confronto da mudança, vem o confronto da transformação, vem o confronto de que eu tenho que deixar aquilo que eu gostava de fazer, aquele pecado que eu estava já acostumado a viver. Vem um confronto que então agora eu tenho que mudar de vida. Agora eu não posso ser como eu era antes. Agora eu tenho que aprender que eu não tenho que entrar em qualquer lugar. Eu não posso mais entrar nos lugares aonde eu entrava. Eu não posso mais andar com as pessoas que eu andava, que influenciavam a minha vida. Não, agora tem que ter uma mudança. Então, muitas vezes, meu amado, a gente não abre o coração, não permite que ele entre com o nosso barco. Sabe por quê? Porque a gente quer continuar na mesma vida. A gente quer continuar no mesmo progresso, a gente quer continuar na mesma tempestade, a gente quer continuar sem compromisso com ele. Ora, no dia que eu quiser vir para a igreja eu venho, no dia que eu não quiser eu não venho, mas a tempestade vem, você estando na igreja ou não estando, a tempestade vem, e quando a tempestade vier, meu irmão, se prepara, porque Jesus tem que estar no barco. Se ele não estiver no barco, aí se prepara, porque vai devastar. E aí para Jesus entrar no barco, tem que haver renúncia. Eu tenho que largar tudo e permitir que ele conduza. Eu tenho que largar o leme e permitir. Jesus, agora, o Senhor vai ser a direção do meu barco. É o Senhor que vai dizer o que eu tenho que fazer. É o Senhor que vai dizer a maneira como eu tenho que viver. Somente assim, o vento que muitas vezes tem castigado você vai cessar. E aí, quando o vento cessar, você vai conseguir chegar do outro lado. Mas para isso, Jesus tem que estar no barco. O que eu quero dizer é que vale a pena. Vale a pena você renunciar à sua vida. Vale a pena você renunciar às suas forças. Vale a pena você renunciar aos seus recursos. Vale a pena. Deixa Jesus entrar no barco e tomar conta da sua vida. Deixa Jesus entrar no barco e fazer aquilo que Ele quer. Deixa Jesus entrar no barco e tomar a direção. Deixa Jesus comandar a tua vida. Pastor, mas eu não quero deixar a vida que eu estou vivendo. Então,
não tem como Jesus entrar no teu barco. Se você quer viver e não quer mudar de vida, Jesus está fora do barco. Para Jesus entrar no barco, você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão daquilo que você está vivendo, daquilo que você está pensando. Você tem que abrir mão do caminho que você está tomando e viver somente na direção dele. Porque é ele que vai cessar o vento. É ele que vai te trazer para perto. É ele que vai fazer com que qualquer tempestade, seja ela o tamanho que for, não vai causar dano nenhum na sua vida. Aleluia. Mesmo que as ondas tentarem te submergir, elas não te submergirão. Aleluia. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te livra. O Senhor, Ele é a tua proteção. Nenhum mal virá sobre a tua vida, porque Ele está no barco. Nenhum acontecimento virá. Agora, se você não tomar conta, se você não cair a ficha, se você não tomar uma decisão na sua vida de que a partir de hoje Jesus, Ele vai estar no meu barco, Ele nunca mais vai sair. Se você não fizer isso, você corre um grande risco da tempestade vier e devastar algumas coisas de você. Então, antes que isso aconteça, tome uma decisão logo. Tome uma decisão. Pare de ficar se arrastando. Pare de ficar vivendo somente de cultos. Quando vem, quando dá, eu venho. Quando não dá, eu não venho. Quando sobrar um tempinho, eu venho. Quando não dá, não sobra, não tem como eu vir. Pare com isso. Não é dessa forma que serve a Deus. A maneira que nós servimos a Deus é entregando o nosso coração, é entregando a nossa vida, é entregando o nosso caminho, é entregando a nossa vontade, o nosso coração, entregando o nosso tudo para Ele. É Ele quem vai cuidar. Então nós vamos passar a depender dEle. No nosso trabalho a gente depende dEle, nos nossos negócios a gente depende dEle, na nossa empresa a gente depende dEle. Tudo que fazemos dependemos dEle. Porque Ele está no barco, e quando Ele está no barco, Ele conduz. Às vezes há algo que você está querendo viver, que parece que é o espetáculo, mas Deus está dizendo, não vá, porque você vai encontrar-se com uma tempestade. E aí a gente não quer abrir mão, porque a gente olha e vê que é algo extraordinário, e Deus está dizendo, não vai, porque é uma tempestade. Por isso, meu amado, por mais que você pense que a tempestade não vem, ela virá. E quando ela vier, você tem que estar dentro da vontade de Deus. Você tem que crer nisso. Porque enquanto você está vivendo dentro da sua vontade, enquanto você está querendo servir a Deus da maneira como quer, achando que a tempestade não vem, ela vem. E quando ela vier, pode ser que seja tarde para você tentar alguma coisa. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé, por gentileza. Aleluia.